Existe uma coisa específica que toda mulher deseja, mas que ela nunca dirá em voz alta. Não é porque ela esteja escondendo. Em vez disso, pedir por isso destruiria completamente a sua essência. No momento em que se transforma em um pedido, deixa de ser o que ela realmente queria. Esse é o paradoxo no cerne do desejo feminino, que tem deixado os homens perplexos por milênios. Ela não pode lhe dizer o que quer. Na maioria das vezes, ela não consegue sequer articular isso para si mesma. No entanto, ela passará toda a sua vida adulta procurando pelo homem que forneça isso sem ser solicitado. Nicolau Maquiavel identificou essa exata dinâmica há 5 séculos, não no âmbito do romance, mas em seu estudo sobre por que as pessoas entregam sua lealdade a um líder enquanto a negam a outro. O que ele descobriu é o segredo mais sombrio e prático sobre a psicologia feminina já registrado. Hoje, nos próximos minutos, estou entregando isso a você. Vamos começar com algo que pode parecer contraintuitivo, mas que fará todo o sentido quando concluirmos. Qualquer coisa que uma mulher tenha que pedir perde o seu valor no instante em que ela pede. Isso não é uma mera peculiaridade ou algo exclusivo de certos indivíduos. É uma característica estrutural de como o desejo funciona dentro da psicologia feminina. E Maquiavel entendeu isso com uma clareza que falta completamente à maioria dos conselhos modernos sobre relacionamentos. Se ela tiver que pedir para você elogiá-la, o elogio não significa nada. Se ela tiver que pedir para você ser mais afetuoso, o afeto parece uma obrigação. Se ela tiver que pedir para você liderar, a liderança se torna uma encenação. Se ela tiver que pedir para você desejá-la mais, o desejo se torna uma tarefa que ela agora é responsável por monitorar. Todo comportamento solicitado serve como uma confirmação de que o comportamento não teria ocorrido naturalmente. E a confirmação de que o comportamento não teria acontecido naturalmente é a confirmação de que você não sente, de fato, o que o comportamento pretende expressar. Você está produzindo a ação sem o estado subjacente. As mulheres possuindo uma sensibilidade que os homens subestimam consistentemente, conseguem distinguir entre a ação produzida e a ação natural com uma precisão quase sobrenatural. Maquiavel observou essa exata dinâmica em sua análise da lealdade política. Ele escreveu que a lealdade que um príncipe extraía por meio de exigências era sempre mais fraca do que a lealdade que surgia sem exigências, porque a lealdade extraída era encenada. Os súditos estavam apenas cumprindo formalidades para satisfazer as expectativas do príncipe, em vez de expressar uma fidelidade real. E a lealdade encenada, ele observou, evapora no momento em que o poder do príncipe enfraquece ou sua atenção se volta para outro lugar. A mesma dinâmica governa tudo o que ela possa pedir a você em um relacionamento. O pedir corrompe o receber, o que significa que as coisas mais importantes que ela quer de você nunca podem ser solicitadas. Elas devem surgir espontaneamente do seu próprio estado interno, como expressões naturais de quem você é e de como você realmente se sente em relação a ela. Isso coloca a maioria dos homens em uma posição impossível, porque a maioria dos homens foi ensinada que uma boa comunicação significa pedir o que você precisa e ser receptivo ao que sua parceira pede. Embora esse conselho tenha o seu lugar, aplicá-lo como um princípio universal no romance produz um tipo específico de desastre. O desastre é assim. Ela pede, ele fornece. Ela se sente pior em vez de melhor. Ele fica confuso porque deu a ela exatamente o que ela disse que queria. Ela não consegue articular por que a entrega dele pareceu vazia. Ele decide que é impossível agradá-la. Ela decide que ele não a ama de verdade. O relacionamento entra em uma lenta espiral de morte que nenhum dos dois entende completamente. O que está realmente acontecendo é que eles estão operando na camada errada. A camada das necessidades declaradas e dos pedidos explícitos é a camada superficial. A verdadeira ação está acontecendo por baixo, na camada das necessidades não ditas que nunca podem ser articuladas sem se destruírem na articulação. O homem que entende essa camada está operando em um jogo inteiramente diferente dos homens que não a entendem. E o que ele está disputando é algo específico. Algo que Maquiavel identificou como a força mais profunda do apego humano.
Algo que as mulheres querem mais do que segurança, mais do que paixão, mais do que compromisso, mais do que qualquer uma das coisas que elas dizem explicitamente que querem. Deixe-me nomear isso agora e, em seguida, passar o resto do nosso tempo provando por que estou certo. A única coisa que toda mulher quer, mas nunca pedirá, é um homem cujo desejo por ela surja de sua própria abundância interna, em vez de seu próprio vazio. É isso. Leia 2 vezes, né, se precisar. Um homem cujo desejo por ela surja de sua própria abundância interna, em vez de seu próprio vazio. Isso soa abstrato até você entender o que significa na prática. Então, deixe-me tornar isso concreto. A maioria dos homens deseja as mulheres a partir do vazio. Eles querem uma mulher para fazê-los se sentirem completos, para preencher a solidão, para fornecer validação, para dar sentido às suas vidas, para acalmar suas inseguranças, para distraí-los das partes de si mesmos que eles não querem enfrentar. O desejo deles por ela é, em sua essência, um desejo de ser preenchido por ela, de usar a presença dela para compensar o que está faltando dentro deles mesmos. As mulheres sentem isso constantemente, de todo homem que se aproxima delas nesse estado. E embora possam inicialmente se sentir lisonjeadas pela intensidade da atenção, embora possam gostar de ser necessárias, embora possam até confundir esse tipo de desejo com amor, eventualmente algo dentro delas reconhece o que está realmente acontecendo. Ela está sendo usada como um agente de preenchimento. Ela está sendo consumida para tapar buracos na psique dele. O desejo dele por ela não é realmente sobre ela. É sobre os próprios déficits dele. E qualquer mulher poderia desempenhar esse papel para ele. Ela não é realmente especial. Ela está apenas disponível. Esse reconhecimento, quando chega, mata a atração completamente porque nenhuma mulher, em seu nível mais profundo, quer ser uma solução genérica para os problemas de um homem. Ela quer ser especificamente escolhida por um homem que não precisava dela para se sentir bem, mas que a escolheu de qualquer maneira, porque ela o encanta especificamente. É isso que significa o desejo a partir da abundância. O homem que a deseja a partir da abundância já se sente bem antes de ela entrar em cena. A vida dele já é plena. Seu senso de identidade já é estável. Suas necessidades emocionais já são amplamente atendidas por sua própria arquitetura interna e por sua própria estrutura de vida. Ele não precisa dela para completá-lo. Ele já é completo. E a partir dessa completude, ele a escolhe. Não porque ela preenche um buraco, mas porque ela adiciona algo a uma vida que já era boa. Ela não é uma solução para o déficit dele. Ela é um aprimoramento para a sua suficiência. Maquiavel capturou essa exata distinção em sua análise de como os príncipes se relacionavam com suas alianças. Ele observou que os príncipes que se aliavam por fraqueza, que precisavam de aliados para compensar suas próprias inadequações, eram sempre tratados com um sutil desprezo por seus aliados. Os aliados podiam cumprir os termos acordados, mas nunca davam seu respeito ou lealdade genuínos, porque podiam sentir que a aliança era uma transação nascida da necessidade, em vez de uma parceria nascida da força mútua. Príncipes que se aliavam por força, que não precisavam da aliança, mas a escolhiam porque ela oferecia benefícios específicos, além do que qualquer uma das partes poderia alcançar sozinha, eram tratados de forma totalmente diferente. Seus aliados lhes davam respeito genuíno, lealdade genuína, engajamento genuíno porque a escolha de se aliar a eles era sentida como uma escolha real, feita a partir de uma posição de opções por alguém que poderia ter passado sem eles, mas os queria especificamente. Seu desejo por ela deve funcionar dessa maneira, a partir de uma posição de opções, a partir de uma posição de completude interna, a partir de um lugar onde ela é especificamente desejada, em vez de genericamente necessária. E ela sentirá a diferença em um nível tão profundo que não conseguiria explicar se você pedisse. Ela simplesmente saberá. Da mesma forma que você distingue a água quente da água fria, da mesma forma que você distingue o riso real do riso educado. Algumas coisas ignoram totalmente a cognição e são registradas diretamente no corpo. A qualidade do desejo de um homem é uma delas. E as mulheres vêm refinando sua detecção dessa qualidade
desde que os humanos existem. Agora você entende a coisa em si. Deixe-me explicar por que ela nunca pode pedir isso diretamente. Se ela pedir para você desejá-la a partir da abundância, em vez da necessidade, você acabou de demonstrar que atualmente não a deseja a partir da abundância. Caso contrário, ela não teria precisado pedir. O pedido é, em si, a prova de que a coisa não está lá. E a coisa, uma vez solicitada, torna-se impossível de fornecer, porque agora qualquer abundância que você demonstrar pode ser atribuída ao pedido dela, em vez do seu estado real. Agora, a aparência de abundância é suspeita. Pode ser uma encenação, pode ser conformidade, pode ser a sua tentativa de dar a ela o que ela pediu, em vez da sua experiência autêntica. Uma vez que essa dúvida entra na mente dela, ela não pode sair. Toda demonstração futura de abundância será filtrada pela questão de saber se é real ou encenada. E a incerteza corrosiva dessa questão é pior do que não ter a abundância de forma alguma. É por isso que Maquiavel entendeu que as dinâmicas políticas mais importantes nunca poderiam ser tornadas explícitas. No momento em que um príncipe tinha que exigir respeito, ele já havia perdido o respeito genuíno que estava tentando exigir. No momento em que um líder tinha que insistir na lealdade, a lealdade já havia sido comprometida. As formas mais profundas de vínculo humano ocorriam em espaços onde os vínculos não podiam ser articulados sem rompê-los. Ela nunca pedirá para você desejá-la a partir da abundância pelo mesmo motivo. O pedir corromperia o receber e, em algum nível, mesmo que ela nunca tenha pensado nisso conscientemente, ela sabe disso. Então ela observa, ela sente, ela testa de maneiras indiretas. Ela mede por meio de padrões do seu comportamento, ao longo do tempo, se o seu desejo por ela parece vir da sua própria plenitude ou do seu próprio vazio. E as conclusões dela sobre essa questão moldam tudo o que ela sente e faz no relacionamento. Se ela concluir que você a deseja a partir do vazio, certas coisas se tornam inevitáveis. Ela começará a se afastar não porque queira ir embora, mas porque ser necessária com essa intensidade é exaustivo, e a exaustão cria uma distância de autoproteção. Ela deixará de se sentir atraída por você, não como uma escolha, mas porque o corpo dela não consegue sustentar a atração por um homem que parece estar drenando-a em vez de encontrá-la. Ela se tornará ressentida, mesmo quando você não tiver feito nada obviamente errado, porque a dinâmica subjacente de ser usada como um agente de preenchimento gera ressentimento, quer o usuário esteja ou não ciente do que está fazendo. Se ela concluir que você a deseja a partir da abundância, ocorre a cascata oposta. Ela se sente mais atraída por você com o tempo, em vez de menos. Ela investe mais em vez de menos. Ela se entrega mais em vez de menos. O corpo dela permanece atraído porque o corpo dela está respondendo a um homem cuja presença a aprimora em vez de esgotá-la. O ressentimento dela nunca se acumula porque não há do que se ressentir. Você não está tirando nada dela. Você não a está usando. Você está com ela por escolha, a partir de uma posição de completude, e essa completude é sentida por ela como liberdade. A liberdade de estar em um relacionamento sem ser responsável pelo sustento emocional de outra pessoa. A liberdade de receber o seu amor sem se sentir em dívida pela sua necessidade. A liberdade de ser ela mesma sem ter que gerenciar os seus humores, as suas inseguranças, as suas reações. Essa liberdade é o que ela tem procurado por toda a vida. E o homem que a proporciona simplesmente por ser internamente completo, torna-se o homem que ela não deixará. Agora chegamos à questão prática. Como você se torna um homem que deseja a partir da abundância, em vez do vazio? É aqui que a maioria dos conselhos falha, porque a maioria dos conselhos trata isso como uma mudança de mentalidade, como se você pudesse simplesmente decidir desejar a partir da abundância e, em seguida, fazê-lo imediatamente. Você não pode, porque a fonte do desejo não está localizada em suas escolhas conscientes. Ela está localizada na condição real da sua vida interior. Se a sua vida interior estiver vazia, o seu desejo será vazio. Se a sua vida interior for plena, o seu desejo será pleno. Não há atalho para o verdadeiro trabalho de preencher a sua vida interior. O trabalho é real e leva tempo, mas também é mais concreto do que a maioria das pessoas imagina.
Deixe-me dar a você 4 pilares que realmente produzem abundância interna. O primeiro pilar é um propósito genuíno que existe independentemente do romance. Você precisa de algo em sua vida que seja importante para você de forma completamente separada de qualquer mulher. Não um hobby, um propósito. Algo que você esteja construindo, buscando ou desenvolvendo que dê direção aos seus dias e significado aos seus anos. Pode ser uma carreira com a qual você esteja genuinamente engajado, um ofício que você esteja dominando, um projeto com o qual você esteja comprometido, uma missão que você tenha assumido. O conteúdo específico importa menos do que a existência de algo que ocupe as suas energias mais profundas e continuaria a ocupá-las, mesmo se todas as mulheres da sua vida desaparecessem amanhã. Quando esse tipo de propósito está presente, ele muda a textura de como você se relaciona com as mulheres. Elas se tornam enriquecimentos para uma vida que já era plena, em vez de complementos para uma vida que estava vazia. O seu desejo vem de um lugar diferente, porque há um lugar diferente de onde ele pode vir. Maquiavel escreveu sobre isso em suas observações de líderes que mantiveram o poder ao longo de longas carreiras. Todos eles tinham algo com o qual estavam comprometidos, além dos relacionamentos e alianças de suas vidas diárias. Algum propósito maior, algum projeto maior, alguma visão que animava os seus dias. Os líderes que não tinham tal propósito, que estavam puramente engajados em manter relacionamentos e gerenciar alianças, eventualmente entraram em colapso porque suas vidas não tinham um centro além das dinâmicas sociais que estavam navegando. O segundo pilar são amizades e irmandades genuínas que atendem à sua necessidade de pertencimento. A maioria dos homens na vida moderna terceirizou toda a sua necessidade de conexão para a sua parceira romântica. Isso é catastrófico para a parceira e para o homem. A parceira fica sobrecarregada por ser tudo para ele. O homem torna-se emocionalmente dependente de uma única fonte de conexão, de uma forma que distorce o seu desejo e pressiona o relacionamento. Amizades reais, onde você é conhecido por outros homens ao longo de anos e décadas. Onde você pode ser vulnerável sem precisar que a conversa leve a lugar nenhum. Onde você tem aliados pelos quais morreria e que morreriam por você. Mudam a dinâmica inteiramente. A sua necessidade de conexão é atendida por múltiplas fontes. A sua parceira se torna um relacionamento importante em uma vida cheia de relacionamentos importantes, em vez do único relacionamento que importa. E essa distribuição das suas necessidades relacionais a liberta do fardo impossível de ser tudo. O terceiro pilar é o autoconhecimento genuíno, construído por meio de longos períodos de solidão. A maioria dos homens não consegue ficar sozinha consigo mesma por qualquer período de tempo significativo. Eles buscam distrações instantaneamente. Celulares, telas, podcasts, qualquer coisa para evitar o silêncio da sua própria companhia. E porque não conseguem ficar sozinhos consigo mesmos, eles não se conhecem de verdade. Eles são estranhos à sua própria vida interior. O homem que consegue sentar-se sozinho por horas ou dias, que consegue fazer longas caminhadas sem estímulos externos, que consegue estar na sua própria companhia sem precisar escapar dela imediatamente, desenvolve algo que a maioria dos homens nunca tem: familiaridade real com a sua própria paisagem interna. Ele sabe o que está realmente sentindo versus o que está encenando. Ele sabe o que realmente quer versus o que foi condicionado a querer. Ele sabe o que o faz sentir-se vivo versus o que tem feito no piloto automático. Esse autoconhecimento é a base da abundância interna, porque você não pode preencher a si mesmo se não souber o que está preenchendo. E as mulheres sentem esse autoconhecimento em um homem com extraordinária precisão. O homem que se conhece se move de forma diferente do homem que não se conhece. A sua confiança é fundamentada em vez de encenada. A sua quietude é real em vez de ansiedade mascarada. Os seus desejos são claros em vez de confusos. O quarto pilar são práticas físicas e disciplinares genuínas, que constroem força interna. O corpo e o espírito não estão separados. O homem que treinou o seu corpo para fazer coisas difíceis, para suportar o desconforto, para atuar sob pressão, construiu capacidades psicológicas que se traduzem diretamente em resiliência emocional. O homem que desenvolveu disciplina em algum domínio, seja treinamento físico, meditação,
exposição ao frio, jejum ou aprendizado de habilidades difíceis, construiu o músculo interno que produz estabilidade. Sem essas práticas, a vida interior permanece mole, não em um sentido feminino, mas em um sentido deteriorado. O homem que nunca exige nada de si mesmo física e disciplinarmente é um homem cujo mundo interno também não é exigido, também não é desenvolvido, também é mais fraco do que precisa ser para fornecer a abundância que estamos discutindo. Esses quatro pilares levam anos para serem construídos adequadamente, não semanas, não meses, anos. E não há caminho mais rápido, mas o homem que os constrói cria exatamente a condição interna da qual o desejo abundante surge naturalmente. Ele não precisa encenar a abundância. Ele a tem. E o fato de ele a ter torna-se evidente em cada interação, cada decisão, cada qualidade de presença que ele traz para os seus relacionamentos. Deixe-me descrever o que acontece do lado dela quando você realmente constrói isso. Ela sente alívio. Essa é a primeira e mais importante coisa. Um alívio tão profundo que às vezes a leva às lágrimas, porque ela não sabia que estava carregando tanto peso, até você mostrar a ela que não precisava mais carregá-lo. O peso era o peso de ser responsável pelo estado emocional de um homem, de ser necessária com muita intensidade, de sentir que cada movimento seu estava sendo rastreado, medido, avaliado por um homem cuja estabilidade dependia do comportamento dela, de carregar o fardo impossível de ser a principal fonte de significado de alguém, enquanto também tentava viver a sua própria vida. Quando ela está com um homem que a deseja a partir da abundância, todo esse peso evapora. Ela não precisa gerenciá-lo. Ele já está bem. Ela não precisa validá-lo constantemente. Ele já é validado pela sua própria vida. Ela não precisa ter cuidado com o que diz. Ele consegue lidar com o que quer que ela diga sem desmoronar. Esse alívio é o presente oculto do homem abundante. E é por isso que as mulheres se apaixonam tão completamente por homens que o proporcionam. Não é porque o homem abundante é mais bonito, mais charmoso ou mais estratégico. É porque estar com ele é como poder respirar pela primeira vez em anos. Ela experimenta uma atração que não desaparece. Este é o segundo efeito crucial. A maioria dos relacionamentos, mesmo os bons, experimenta a decadência da atração ao longo do tempo. A química inicial diminui. A resposta do corpo ao parceiro torna-se silenciada. O relacionamento transita de apaixonado para companheiro, o que às vezes é celebrado como maturidade, mas frequentemente sentido por ambas as partes como perda. Com um homem abundante, a atração não decai da mesma forma, porque as coisas que produzem a atração inicial, a sua completude, a sua presença, o seu desejo a partir da plenitude, permanecem presentes nele ao longo do tempo. Elas não são características de uma fase inicial. Elas são características estruturais de quem ele é. E enquanto ele continuar mantendo os quatro pilares, as qualidades que produzem atração permanecem no lugar. O corpo dela continua respondendo a um homem cuja abundância interna é real e contínua. Ela experimenta um tipo de amor que tem uma qualidade que a maioria dos relacionamentos nunca alcança. O amor entre duas pessoas completas que se escolhem livremente, em vez de duas pessoas incompletas que preenchem as lacunas uma da outra, tem uma textura e uma profundidade que o amor de preenchimento de lacunas não consegue igualar. É mais leve e mais forte ao mesmo tempo. Mais leve porque há menos fardo, menos obrigação, menos ansiedade. Mais forte porque não depende de os déficits de cada pessoa permanecerem estáveis. Duas pessoas inteiras escolhendo uma a outra podem sobreviver a quase tudo. Duas metades agarradas uma à outra em busca de completude se quebram no momento em que uma delas cresce além da outra. Maquiavel observou dinâmicas semelhantes em alianças políticas. As alianças entre partes fortes e seguras duravam gerações. As alianças entre partes fracas, que precisavam umas das outras para compensar as suas fraquezas, sempre entravam em colapso quando uma parte se tornava mais forte ou mais fraca que a outra. Porque a aliança havia sido construída sobre a configuração específica de déficits mútuos, e qualquer mudança nessa configuração desestabilizava tudo. O seu relacionamento precisa ser a aliança forte, não a fraca.
construído entre duas pessoas inteiras que se escolheram a partir de posições de força, em vez de entre duas metades que precisavam uma da outra a partir de posições de necessidade. O primeiro tipo dura. O segundo tipo, não importa quão intenso pareça inicialmente, eventualmente destrói ambas as partes. Eu chamei isso de o segredo mais sombrio de Maquiavel no título. Deixe-me explicar por que merece esse rótulo. Além do desconforto de confrontar o seu próprio vazio, a parte sombria é esta. A maioria dos homens nunca construirá os 4 pilares. Eles ouvirão este conselho. Eles concordarão com a cabeça. Eles se sentirão inspirados por alguns dias. E então eles retornarão aos padrões que produziram o seu vazio em primeiro lugar. Porque construir abundância real é difícil. Leva anos. Exige o tipo de esforço sustentado que a maioria das pessoas não consegue manter. Exige sentar-se com o seu próprio desconforto em vez de fugir dele. Exige abrir mão da miséria confortável de ser quem você sempre foi em troca do trabalho difícil de se tornar alguém melhor. A maioria dos homens não pagará esse preço. E porque a maioria dos homens não pagará esse preço, a maioria dos relacionamentos continuará a seguir os padrões que descrevemos. O vazio de um ou de ambos os parceiros corromperá a conexão. O desejo a partir da necessidade eventualmente esgotará ambas as partes. O relacionamento irá explodir ou morrer silenciosamente. Esta é a verdade sombria. O caminho está disponível, mas poucos o trilharão. E os poucos que o fizerem operarão em um universo romântico inteiramente diferente de todos os outros. Eles terão acesso a um tipo de amor e a um tipo de mulher que a maioria dos homens nem sabe que existe. Eles serão os homens que as mulheres descrevem para as suas amigas como tendo algo diferente neles. Eles serão os homens cujos relacionamentos parecem ter uma qualidade que falta aos outros relacionamentos. Eles serão os homens cujas parceiras permanecem completamente engajadas ao longo de décadas, enquanto todos ao seu redor assistem aos seus próprios relacionamentos se desgastarem. Maquiavel entendeu que a maioria das verdades sobre como o mundo realmente funciona não são verdades populares. As verdades populares são as mentiras reconfortantes que fazem as pessoas se sentirem bem por não fazerem o trabalho. As verdades reais são desconfortáveis, exigentes e impopulares. Mas elas também são as verdades que, quando aplicadas, produzem resultados que as mentiras reconfortantes não conseguem. A coisa que ela quer, mas nunca pedirá, é o presente mais raro no romance, porque exige o compromisso mais raro dos homens. O compromisso de realmente se tornar inteiro, em vez de buscar a completude através dela. O compromisso de realmente se desenvolver, em vez de terceirizar o seu desenvolvimento para o relacionamento. O compromisso de ser um homem completo escolhendo-a, em vez de um homem incompleto precisando dela. Se você estiver disposto a assumir esse compromisso, tudo o que discutimos se torna disponível para você. O alívio que ela sente na sua presença, a atração que não desaparece, o amor que tem textura e profundidade, a estabilidade que sobrevive a crises. Tudo isso. Se você não estiver disposto a assumir esse compromisso, nenhuma quantidade de técnicas, estratégias ou insights produzirá o que estivemos descrevendo. Porque a produção disso não é uma técnica, é uma condição. A condição de um homem completo, e apenas homens completos podem oferecê-la. Então, aqui estamos. A única coisa que as mulheres querem, mas nunca pedirão. O desejo de um homem que as quer a partir da abundância em vez do vazio. A presença de um homem que já é completo antes de ela entrar em cena. O amor escolhido que não depende dela para fazê-lo ficar bem. Este é o segredo mais sombrio de Maquiavel, porque coloca a responsabilidade inteiramente sobre você. Não há mulher para culpar, nenhum sistema para combater, nenhuma estratégia para memorizar. Apenas o trabalho lento e exigente de se tornar um homem completo. Esse trabalho é a única coisa que produz o resultado que ela tem esperado. E esse resultado é a única coisa que produz o relacionamento que você tem esperado. Os dois são inseparáveis. Você não pode ter o relacionamento sem fazer o trabalho. Você não pode fazer o trabalho sem se comprometer com ele como um projeto de longo prazo, possivelmente para a vida toda. Mas aqui está o presente escondido dentro da exigência. O trabalho é a sua própria recompensa.
mesmo que você nunca tenha tido uma parceira, mesmo que você ficasse solteiro para sempre. O homem que constrói um propósito genuíno, amizades reais, autoconhecimento profundo e disciplina física é um homem que vence na vida, independentemente do que aconteça romanticamente. O romance torna-se um subproduto de uma vida bem construída, em vez do objetivo de uma vida desesperadamente buscada. Esse é o segredo por trás do segredo. Não construa a si mesmo para ela. Construa a si mesmo para você. E deixe que ela, quando chegar, seja a pessoa que tem a sorte de estar com o homem em que você se tornou. Se esta história mudou a maneira como você vê as dinâmicas do desejo e a força da alma de um homem, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo as verdades psicológicas que estiveram escondidas à vista de todos por séculos. Plante as sementes do seu próprio futuro. O próximo tesouro de sabedoria será revelado em breve.